Quando nós queremos meter em 30 minutos um século de história, vemos muito aflitos para isso. Porque realmente é muito rico o nosso século XX, rico de luta, rico de trabalho e de sacrifício. Aquilo que aconteceu no século XIX, na segunda metade do século XIX, e que foi uma tentativa muito forte do mundo espiritual para colocar nos carris da verdade o cristianismo, e é bom que nós recordemos que o cristianismo foi deturpado, foi alterado, não por aqueles a quem muitas vezes nós atribuímos as culpas, mas fundamentalmente por nós, e é um dado objetivo do nosso ideal e da nossa crença, a reencarnação, e nós estivemos nesse combate negativo, nessa deturpação histórica daquilo que foi a boa nova e que se tornou para a maior parte da humanidade num triste pesadelo. Fomos nós esses responsáveis. É bom que nós nos detenhamos sobre as lições que a história nos traz, e particularmente sobre as lições do século XX. Aquela segunda metade do século XIX, como aliás já podemos aqui ouvir dos nossos companheiros que nos antecederam, entrou no século XX com um pé muito periclitante. Em 1899 houve um congresso pretensamente mundial, à escala, bem entendido, e que abria novas perspectivas para, digamos assim, o século XX, para o espiritismo. Mas não podemos esquecer que o materialismo dialético avançava, e avançava por uma deturpação muito grande que nós fizemos dos pressupostos da existência de Deus. Como dizia Einstein, fomos nós que criamos o Deus à nossa imagem, e aquele Deus que nos havia criado entrou nas gavetas da história. E acontece que esse último congresso, no final do século, abria algumas perspectivas, mas debatia-se também com graves problemas, porque o povo no seu sofrimento, na sua angústia, em resultado da Revolução Industrial e do aumento do desemprego, das dificuldades económico-financeiras para eles, o povo estava muito cético na crença e também estava muito longe do acesso às grandes tiradas filosófico-científicas que o espiritismo teve, ou que os espíritas tiveram necessidade de tentar impor para que culturalmente se viesse a fazer uma influência de cima para baixo, acreditando-se, penso eu, que se as grandes figuras da cultura europeia encabeçassem esse movimento de regresso ao cristianismo primitivo, poderia ser que o povo aceitasse e também trouxesse de volta o Cristo aos corações dos homens, e não propriamente às palavras nem sempre corretas dos homens. Então esse primeiro quartel do século XX foi realmente muito problemático. Aquela dicotomia entre religião, filosofia e ciência, e que eu, quando entrei para o movimento espírita, ainda nos anos 70 já desse século, ainda ouvia falar. Aquilo que mais me chocou foi talvez um companheiro do movimento dizer a certa altura que realmente Jesus era mais um profeta. Jesus era mais um profeta. Eu entrava realmente em contradições de raciocínio, porque se a figura mais perfeita que nos devia servir de modelo e guia foi apenas mais um profeta, como é que o espiritismo poderia triunfar se era o cristianismo redivivo? E essa contradição estava na cabeça de muita gente que percorreu, alguma dela, aquelas fases negativas e sombrias da Segunda Guerra Mundial, já que seguramente naquela época a maior parte dos que atravessaram a Primeira Guerra Mundial já não eram contados entre os vivos. Então, ao analisarmos este primeiro quartel do século, vemos nitidamente aqui subjacente esta ideia da filosofia e ciência por um lado e da religião por outro. E é bom que nós saibamos que quem deturpou a religião, quem descaracterizou a palavra religião, fomos nós ao longo da história. Não é lícito dizer que pelo facto de terem descaracterizado a palavra espiritismo, que no século XX, particularmente na Europa, entrou numa interpretação muito falaciosa e muito negativa, não é por isso que temos que mudar a palavra que Kardec criou para ideias novas dentro das ideias velhas. Há necessidade de colocá-la culturalmente no seu lugar, mas fundamentalmente pelo exercício, pelo exemplo de todos aqueles que dizemos seguir os ideais do espiritismo. Então nós fomos os grandes caracterizadores da religião. Quando em 1856 os espíritos
transmitiram a Kardec, conforme vem anotado em obras póstumas na mensagem de 30 de abril de 1856, que realmente não, como aqui nós dizemos nesta citação, não haverá diversas religiões, nem há mistério senão de uma que é verdadeira, grande, bela e digna do Criador. E que os seus fundamentos, os seus principais fundamentos, foram já lançados. É uma parte que nós retiramos dessa mensagem. Nós temos que aqui estabelecer realmente uma base profunda da nossa reflexão e não ter mais medo de assumir com clareza as nossas convicções. Se nós, espíritas, que somos homens como todos os outros, e o homem é um animal religioso, se nós, espíritas, não pudermos vivenciar a religião dentro do nosso movimento, dentro do nosso espiritismo, teremos que nos inscrever noutra qualquer religião para viver esses pressupostos? Não temos que ter medo disso. Temos é que colocar Jesus no lugar, a religiosidade, o espiritismo no seu lugar e vivê-la, e mais nada. Vivê-la caracterizando realmente a religião de uma forma filosófica ou científica profunda, clara, que abarque todos os estados sociais, toda a gente do mundo. Porque o espiritismo não é para elites, como o cristianismo não foi. Jesus disse que veio para os pobres, que veio para os humildes, que veio para os doentes. Seguramente caracterizando que aqueles que não são doentes, aqueles que já são ricos de espírito, aqueles que já se aproximam do mundo espiritual superior, não precisam necessariamente vir à Terra. Já ultrapassaram essa fase de progresso e de evolução. Então esta fase pós-Kardec foi uma fase complicada, particularmente a partir do início do século XX, exatamente porque estava subjacente o avanço do materialismo. Essas figuras que nós vemos nos primeiros anos ainda do século, que nós aqui recordamos pelos nossos companheiros anteriores, e de que alguns nós aqui focamos o seu nome, mas tem muitos outros e até esquecidos por nós. Essas figuras tentaram a todo trance manter a doutrina na Europa. Mas já nesta altura não era fácil. E não era fácil porquê? Porque as perseguições religiosas encontraram eco realmente nos movimentos políticos da época. Basta situar só, não propriamente no resto da Europa, mas que em 1910 Portugal viu surgir a República, já não com os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade que foram realmente anunciados pela Revolução Francesa, mas já mesclados por uma possível e rápida Revolução Bolchevique, que ocorreria em 1917 e que era decalcada no materialismo científico ou no materialismo dialético. É um momento chave, mas é um momento em que nós vemos surgir, de facto, por toda a Europa, numerosos grupos, numerosas instituições espíritas. É difícil ainda hoje, e os movimentos espíritas europeus ainda não têm esses dados concretos. Julgo que estamos a fazer um esforço muito grande no sentido de fazer história do movimento espírita na Europa, já que felizmente é possível hoje fazer a história do movimento espírita na América Latina, na América do Sul, no Brasil e dos países de língua espanhola. Já é possível fazer, mas na Europa ainda não é. Porque a Europa ainda está marcada por esse ferrete de uma cultura materialista, que não uma cultura baseada numa educação espiritual e numa educação cívica, numa educação para a cidadania. Ainda não é isso que nós vivemos. E de maneira que, nesta perspectiva, esse primeiro quartel foi de luta, de altos e de baixos, até ao início da guerra, de 1914. Com a subida ao poder da República, em 1910, em Portugal, todo o aspecto religioso sofreu uma perseguição atroz, particularmente os espíritas. Particularmente os espíritas. A perseguição foi atroz. Mas mesmo assim, temos algumas indicações que, por exemplo, havia o Bureau Espírita Internacional, julgo que com sede em França, e que incrementou nesses primeiros anos a constituição de vários centros por toda a Europa e também na nossa terra, em Portugal. Foram criados vários, apadrinhados por esse Bureau Espírita. Haverá quem não goste muito da palavra, que hoje está um bocadinho conotada com a política, mas era assim que se chamava nessa altura. Como mais tarde haveria de surgir a Federação Espírita Internacional, também com sede aqui em Paris. Não sabemos ainda muito bem, precisamos de corrigir esses dados, como é que passou de Bureau a Federação, mas o que interessa é que se retenha essa ideia. E havia ainda a luta das figuras centrais e importantes da cultura para tentarem repor o espiritismo na sua verdadeira dimensão.
o que era de todo muito difícil, e particularmente depois do caos gerado na guerra de 14 e 18. Caos gerado no local do combate, na Europa Central, na Europa um tanto ocidental, na França e na Alemanha, realmente os países motores da cultura de todo o século XIX e que se prolongou pelo século XX. Foi muito difícil essa fase realmente do primeiro quartel, e nós deveríamos pensar e talvez até recordar com muita saudade essa fase desses realmente irmãos, desses combatentes, desses lutadores do início do século. Eu ia dizer dos lutadores aqui da informática, que às vezes também nos mete assim algum atraso. É uma época em que realmente se dá uma grande debandada. Uma grande debandada. E na nossa visão, debandada nos dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Muitos dos espíritas são obrigados a emigrar, a refugiar-se, às vezes percorrendo caminhos diversos, mas a refugiar-se na América do Sul e particularmente no Brasil. Mas também muitos daqueles que desencarnaram dessa época de luz para o espiritismo da segunda metade do século XX, que acabaram por vir a reencarnar progressivamente também no Brasil. Não é de todo em todo destituído de fundamento, podemos agora recordar, só muito rapidamente, porque é que houve as descobertas. As descobertas atribuídas aos portugueses nos anos 500 têm que ser agora recompostas, porque os grandes navegantes, os grandes navegadores, não foram só portugueses. Embora a escola de Sagres, protagonizada por uma figura de elite do mundo espiritual, fosse em Sagres, curiosamente no sul de Portugal, muitos dos navegadores chamados à escola de Sagres eram da Europa, não eram só portugueses. Muitos dos navegadores que saíram com as caravelas, não eram dos que dirigiram as caravelas, não eram só portugueses. E nós espíritas temos que ter essa noção que somos cidadãos do mundo, podemos nascer aqui hoje, amanhã lá, não eram só portugueses. Mas essa epopeia das descobertas já era um planeamento do mundo espiritual para lançar a semente do cristianismo na sua pureza, num lugar não marcado pela cultura materialista que foi reflexo de toda a atividade religiosa ao longo de muitos séculos, que protagonizou os protestos de Martinho Lutero e de todos aqueles que a seguir lhe protestaram também. É uma época realmente muito importante. É a marcha, como se fôssemos guardar num cofre o ideal puro do cristianismo que estava perfeitamente deturpado, mas seguramente não para o guardar sempre no cofre, mas para o trazer do cofre de novo ao recinto onde pode culturalmente triunfar, e que é a Europa. A Europa dos preconceitos, a Europa das ideias de grandeza cultural, de projeção, nós somos tudo e o resto é um mundo do terceiro mundo. É esta ideia que deve estar subjacente a tudo aquilo que depois vem a passar no século XX. Que se vem a passar no século XX. Portanto, há um certo número de entidades que se refugiam no Brasil, mas não para ficarem lá eternamente. Necessariamente é necessário voltar à origem. É necessário voltar à Europa. E é necessário voltar à Europa para podermos refletir algumas coisas. Eu queria dizer-lhes só uma coisa que eu acho que não me dou muito bem com esta conversa da informática. Aparece aqui uns sinais para a esquerda, outros para a direita. E depois isto não funciona. Ó. Vem para ali, depois vai para lá. E depois... Mas o defeito é meu. Não tem nada a ver com cultura de ninguém. É meu mesmo. Foi uma pausa para retemperar forças. Eu gostaria só de dizer o seguinte: espírito é espírito, não tem pátria. Mas nós temos uma alegria muito grande de poder dizer que temos uma alegria imensa de ter tido portugueses ilustres no movimento espírita que deram uma mão muito forte também ao Brasil. Talvez aqui não pudessem fazer nada. E como aqui não podiam fazer, aqui em Portugal não podiam fazer nada, foram. E deixem que recorde só estes, são poucos. Augusto Elias da Silva, que foi fundador da Revista dos Reformadores, e era um português radicado no Brasil. Batuíra. Olhem, eu descobri agora que Batuíra era português, não sabia. Inácio Bittencourt, mas também ele não me disse, porque é um cidadão do mundo, acho que todos eles são. Sousa Couto, Maria O'Neill, Fernando Lacerda, Maria O'Neill, que desencarnou
em pleno Oceano Atlântico, quando vinha de uma digressão de conferências pelo Brasil, que desencarnou e que foi sepultada no mar. Fernando Lacerda, que em 1908 publicou o primeiro volume do País da Luz, que em boa hora a Federação Espírita Brasileira abraçou e garantiu a sua perenidade até hoje, nesses 4 volumes que são um repositório realmente dos grandes poetas, um verdadeiro antecessor do Parnaso do nosso Chico Xavier. António Joaquim Freire, o primeiro presidente da Federação Portuguesa, e que também foi um palestrante ilustre no Brasil, porque eu acho que nesta troca de grandes ideias, de grandes conhecimentos, somos espíritos. Provavelmente, como eu dizia noutra altura, nós fomos muitos dos carrascos da escravatura. E também fomos muitos dos escravos que vivemos essa situação. E talvez agora possamos ter necessidade de recompor estes erros do passado. Entramos em 1920 numa fase diferente. Eram realmente os gestores da guerra. Eram os últimos cartuchos da guerra, mas muitas cicatrizes ou muitas feridas ficaram por cicatrizar nessa época. Em 1928, temos notícia de que a Federação Espírita Internacional convocou o Congresso Mundial para Paris. E foi um congresso que teve realmente a participação de alguns países curiosos, por exemplo, do Sul, parecia que era um país que estava assim meio esquecido, não ainda havia essa coisa do apartheid, mas a África do Sul participou isso, mas outros países participaram, que não querem aparecer aqui nesta conversa, mas que, se alguém da técnica puder dar aqui uma ajuda, não era pior. A Inglaterra, Espanha, Bélgica, Suíça, Alemanha, Holanda, França e África do Sul. Em 1928 participavam nessa reunião. E é interessante dizer-lhes que nesta reunião foi decidido criar um fundo para apoio à abertura e criação de centros espíritas por toda a Europa. É uma iniciativa muito interessante, mas que hoje, ao analisarmos essa questão, se torna muito difícil, porque já é difícil apoiar a iniciativa de criação de federações espíritas a nível dos países de todo o mundo, quanto mais agora de centros espíritas, de núcleos espíritas. Para verem esta fase, daqui a pouco vamos tentar, se me derem mais 5 minutos para estas interrupções, pôr o nosso caso como exemplo, talvez, mas nesta época, 1940, estávamos em pleno desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Havia ocorrido a Guerra Civil de Espanha. A Guerra Civil de Espanha que fez com que a noite escura no país irmão fosse, de facto, maior ainda do que aqueles que viveram a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1940, dizia a nossa revista de Espiritismo, que, curiosamente, vejam, os pruridos que foram sendo mais ou menos manifestados pelos espíritas, passou a ser revista de espiritualismo. Não continua a ser revista de espiritismo. Por alguma razão deve ter acontecido isso. Aquela dicotomia entre o aspecto científico-filosófico é o advento depois da metapsíquica, que também esta revista passou a chamar-se a seguir Revista de Metapsicologia. Por que não de espiritismo? Por que não continuar a ser revista de espiritismo? Já que não podia ser revista espírita, obviamente pela Revue Spirit. Mas porquê? Dizia a revista nesta altura. Na Bélgica, na Holanda, na Polónia, na Áustria, na Checo, creio que se chamava assim a República Checa, depois Checoslováquia, e agora na França, etc. A música, a pintura, as letras e tantas outras manifestações do espírito pouco mais são do que coisas vagas, indecisas, do que anseios estrangulados na hora da tentativa de se aventurarem à luz do dia, de gritarem aos ouvidos e aos olhos das almas que sofrem e que esperam. Era assim que a revista da Federação Espírita Portuguesa, nesse ano distante de 1940, dava a panorâmica, mais ou menos, daquilo que se passava na Europa. Era o afundamento dos ideais. Era o afundamento progressivo, que ficou totalmente estragaçado quando a guerra terminou em 1945. É muito difícil, de facto, encontrar alguma coisa sobre o que se passava no movimento espírita. Mas ainda temos aqui alguns respigos. Na Inglaterra, os jornais The Greater World e Two Worlds falavam de problemas espíritas. Não propriamente eram jornais espíritas. O Psychic News falava também e, curiosamente, apresentava nesta altura uma pesquisa feita da Igreja Anglicana
e que referia que praticamente toda a Igreja Anglicana acreditava nos pressupostos, nas bases, nos postulados apresentados pela doutrina espírita. Em Londres, ainda, o Evening Standard publicava artigo deste Sr. Lord Zetland, secretário na Índia, e era um artigo sobre espiritismo e reencarnação. Ainda havia pontuadas no sentido de ressuscitar outra vez o grande movimento espírita do final do século XIX. Depois há outros países onde realmente se notam, e nós temos pedido realmente aos países que façam a sua história, que pesquisem a sua história nas bibliotecas locais, aos espíritas que busquem, junto dos amigos, junto dos conhecidos, dados objetivos e concretos sobre o movimento espírita nos seus países. É realmente uma altura em que na Itália, na Espanha, na Alemanha e por aí fora, começam a surgir aqui e ali, ou ainda se mantêm de pé alguns poucos jornais. Mas as coisas foram se tornando mais difíceis conforme podemos reconhecer ou podemos relembrar nessa retrospectiva que podemos fazer desse século. Nós vamos avançar, ver se isto se movimenta sozinho, parece que agora está aqui um espírito a alterar esta conversa, mas vamos avançar um pouco. É uma altura em que, de facto, se vive, a partir do ano de 1950 e o ano de 1974, se vive uma problemática muito difícil em toda a Europa. A França continua a ter ou a levantar também o espiritismo, mas, curiosamente, no final do período, de 50 a 70, a Revista Espírita muda de nome, passa a ser a Renetos 2000. É quase aquilo que aconteceu com a Revista de Espiritismo em Portugal, que nesta altura se chamava Revista de Metapsicologia. Revista de Metapsicologia. E que deveria dar lugar ao fecho, ao encerramento também em Portugal da Federação Espírita Portuguesa e à perseguição do movimento espírita em Portugal. Depois, nós vamos ver em 1974 um marco importante que, desculpem eu ter que dizer isto, mas que considero que teve muita importância em todo o mundo. Foi a Revolução em Portugal do 25 de Abril. Aliás, eu devo dizer que, na minha perspectiva, porque tive a honra de ter participado ativamente nela, não foi uma revolução mais, foi um golpe. E foi um golpe que pretendia encarreirar todos os aspectos culturais, filosóficos, científicos, sociais, morais, num verdadeiro caminho de liberdade e fraternidade. Infelizmente não ocorreu assim, mas o que acontece é que esse passo teve influência capital no mundo, porque na África há uma alteração profunda de todo o xadrez político. Uma alteração profunda de todo o xadrez político, nem sempre mais benéfica, talvez a longo prazo possa ser, mas não foi seguramente a mais benéfica. Mas na Europa ditou uma alteração também na Espanha. E essa alteração na Espanha, com todo o movimento que se seguiu por essa Europa fora, acabaria por ter influência decisiva também na queda do chamado Muro de Berlim, mais tarde, porque foi uma abertura a todos aqueles que espiritualmente pudessem influenciar a marcha da cultura na Europa. Talvez não tenha sido aproveitada por nós, mas foi realmente um aspecto muito importante nessa altura, foi um aspecto muito importante para esta transmutação na Europa. E vale ainda recordar que é curiosamente nessa altura que o mundo espiritual seguramente começa a movimentar influências maiores. Nos anos 50 havia estado na Europa Chico Xavier e Valdo Vieira, uma viagem que fizeram por Londres, depois também pela América, onde depois teriam aquela mensagem daquela atriz famosa sobre o seu suicídio, a Marilyn Monroe. Mas foi uma passagem fugidia. Estiveram em Lisboa pouco tempo, estiveram em Londres, mas é a partir dos anos 60 que realmente se inseta a grande transmutação do movimento espírita na Europa. E é curiosamente, ou não, se calhar não, com a visita a Portugal do Divaldo Pereira Franco. É o ano de 1967. E é curioso como nessa altura ele psicografa uma mensagem em Angola, pronunciando, de um antigo bispo da cidade de Luanda, pronunciando o fim da guerra, as alterações políticas que iriam ocorrer naquele país da África e também na Europa, curiosamente em Portugal. Essa psicografia, que vem publicada num dos seus livros, curiosamente vai-lhe valer a proibição de entrar em Portugal. E Divaldo, durante 3 anos, não pode entrar em Portugal. Volta a Portugal mais tarde. Mas só para verem como era em Portugal aquela fase curiosa e difícil, quando Divaldo pisa o palco para fazer a sua conferência em Lisboa, na Casa da Comarca de Arganil,
numa altura que era proibido, os espíritas dirigentes em Portugal pedem a Divaldo que seja ele a fazer a sua própria apresentação, porquanto, na altura, a Polícia Internacional de Defesa do Estado carimbaria seguramente os seus processos a vermelho, como nós temos hoje possibilidade de conhecer, e haveria de novo novas perseguições naquele advento do consulado marcelista da abertura em Portugal. E Divaldo sobe ao palco e diz: eu sou Divaldo Pereira Franco, espírita, e por aí adiante. Depois faz uma marcha por esse país fora, por Portugal fora, e vem a escrever mais tarde no seu livro Ao Serviço do Espiritismo, que realmente visitou o espiritismo das catacumbas, porque na nossa terra ele fez uma palestra à meia-noite, numa aldeiazinha que ele haveria de chamar a Encobrida, mas era encoberta, e que realmente era uma terra sem luz, sem a estrada alcatroada, e à luz do candeeiro ele fez uma palestra fabulosa sobre Maria de Nazaré. As pessoas que assistiram a essa palestra não sabiam o que é que ele estava a falar. Estava a falar de Maria de Nazaré. Não sabia que era espírita. Choraram. Mas choraram profundamente naquela noite, à meia-noite, naquele sítio ermo de Portugal. Começou aí o regresso das caravelas, o regresso dos nautas de outro tempo, o regresso dos navegantes. E Divaldo vem a protagonizar, seguramente, a redescoberta do espiritismo na Europa. Porque a partir daí, ele quase vem a Portugal todos os anos, salvaguardadas aqueles 2 ou 3 em que esteve proibido. E depois começa a fazer as pontuadas a toda a Europa. E, aliás, todos conhecemos a sua epopeia e todos lhe devemos a responsabilidade por ter levantado de novo o espiritismo na Europa. É a grande realidade, não escusamos escamotear. É evidente que não foi só esse nauta. Eu não sei se ele foi o Pedro Álvares Cabral, se foi o Vasco da Gama, noutra reencarnação. Mas o que é facto é, como diria a certa altura, um nosso amigo, também está aqui brasileiro presente, numa imagem, numa visão psíquica que teve, as caravelas estavam de volta à Europa. As caravelas agora do Cristo. No outro tempo eram as caravelas materiais que iam levando mais ou menos os homens para preparar o terreno. Mas agora eram já as caravelas do Espírito. E há muitos outros confrades que vieram à Europa e que continuam a vir. E que continuam a vir, e gostaria de referir isto, não como uma pessoalização ou uma nacionalização da doutrina. E entendo que deve ser cada vez mais como grandes propagandistas da fé e da doutrina espírita. Essa é que deve ser a grande realidade. Ao estarmos hoje aqui, neste congresso, que vai seguramente marcar, que vai dividir a história do espiritismo na Europa, nós devemos ter essa noção. Não mais criar entre nós as fronteiras, porque somos daqui, porque somos dali, nós é que somos mais, aqueles é que fizeram mais. Não, nós somos espíritos. Se calhar fizemos muita asneira, mas muita asneira. Alguns de nós nem sabem as asneiras que fez. Provavelmente continuam a pensar que foram os outros que fizeram as asneiras. Mas também fizemos muita coisa boa. Também fizemos muita coisa boa. E eu gostaria de dizer, para aprendermos com a história, que há um marco importante do século XX. Em 1910, não pelo advento da República em Portugal, só, mas também pelo nascimento de Chico Xavier no Brasil. Agora, deixem que lhes apresente este senhor que está ali agora, o nome dele, chegou a tempo. Fernando Pessoa. De seu nome correto, Fernando de Bulhões Pessoa. Se alguns não recordam, Fernando de Bulhões era António, ou de Pádua, ou de Lisboa. Era o nome correto de António. E António era um dos familiares de Fernando Pessoa naquele século XIII. Fernando Pessoa nasce em Portugal no final do século e é obrigado a ir para a África do Sul. É um indivíduo que se começa a preparar intensamente, ele acabaria por falar 7 línguas. E quando regressa a Portugal, por outras circunstâncias, ele começa a frequentar os grupos espíritas que à época existiam em Lisboa. E começa a frequentar os grupos espíritas, começa a assistir e começa realmente a ser, digamos assim, apaixonado pelo ideal espírita. Ele mais tarde viria
a dar a ideia de que teria sido esclarecido por Fernando de Lacerda, ainda antes da sua fuga, para um tipo de mediunidade que hoje se torna famosa em Portugal, de Fernando Pessoa, que é a elaboração das cartas astrológicas. Porque, curiosamente, na sua vida, Fernando Pessoa, a certa altura, começou a escrever uns garatujos e uns números e não sabia o que era. Não sabia o que era, dava-lhe na cabeça, escrevia aquelas coisas. E terá perguntado a Fernando de Lacerda o que é que aquilo queria dizer. E Fernando de Lacerda ter-lhe-á dito que aquilo era a demonstração evidente da sua mediunidade. Porque ele não sabia o que é que aquilo era. Ele não sabia, não percebia aquilo. E como não percebia, era mediunidade. Mal seria se percebesse. Ou melhor, difícil de esclarecer é se ele percebesse. Então era a demonstração clara da sua mediunidade. E Fernando Pessoa, considerado por alguns como o maior poeta mundial do século XX, e exatamente por causa de uma coisa extraordinária que são os heterónimos, Fernando Pessoa haveria de dizer publicamente que de facto era médium. E diz assim: vamos agora a um caso misterioso que interessa. É uma carta que ele escreve a uma tia na Suíça em 1916, que a tia Anica diz não poderes calcular o que seja. Sim, não calcula de certo, eu próprio é o que menos esperaria. O facto é o seguinte: aí por fins de março, se eu não me engano, comecei a ser médium, imagino. Eu, que como deve recordar-se, era um elemento atrasador nas sessões semi-espíritas que fazíamos. Comecei de repente com a escrita automática. Fernando Pessoa congrega em si um número incrível de tipos de faculdade mediúnica. Ele contaria mais tarde que estava no Café Arcádia, na Brasileira, em pleno Rocio, a olhar para uma mesa onde estava um senhor sentado. E, surpreendentemente, ao olhar, viu-lhe os ossos, viu-lhe todo o esqueleto. E ele perguntava à tia: será que isto é o que os espíritas dizem, a visão etérea? Pois eu tenho essa mediunidade. Eu tenho a visão etérea. Ele realmente era, dizia ele na sua humildade naquela época, era um elemento atrasador das reuniões semi-espíritas. Depois dizia mais tarde isto, que é um colosso na pesquisa que nós deveríamos fazer da vida deste homem e da obra, que ainda hoje tem 85% guardado num baú sem ser explorado. Já sei bastante ciências ocultas para reconhecer que estão sendo acordados em mim os sentidos chamados superiores para um fim qualquer, que um mestre desconhecido, aquilo que se designam hoje como um dos seus heterónimos, Álvaro de Campos, que assim me vai iniciando, ao impor-me essa existência superior, me vai dar um sofrimento muito maior do que até aqui tenho tido. E aquele desgosto profundo de tudo o que vem com a aquisição dessas altas faculdades. 1916, ele sente que alguma coisa muito importante lhe está sendo pedida. Era Álvaro de Campos, um dos seus heterónimos, que ele diria depois que afinal era simples. Ele chegava ao espelho pela manhã, depois de lavar a cara, que era preciso lavar a cara, olhava ao espelho e via uma cara diferente. E, curiosamente, ao ver a cara diferente, vinha-lhe o nome. E vejam só, os senhores disseram mais tarde que eram heterónimos, que eram personalidades que ele criou. Personalidades que ele criou. Mas é impossível Fernando Pessoa criar Ricardo Reis, o doutor dos seus heterónimos, de quem ele dizia que escrevia melhor do que ele. Porque é impossível alguém escrever melhor do que nós. Ou melhor, não é possível alguém escrever melhor do que nós. É impossível nós escrevermos melhor do que nós. Se alguém escreve melhor do que nós, não podemos ser nós, tem de ser alguém fora de nós. Vamos passar adiante com esta coisa, senão não tenho tempo. Pois Fernando Pessoa acaba por prosseguir nas suas reuniões espíritas até cerca de 1930, quando lhe sobrevém um problema terrível na sua vida. Ele realmente não vendia a obra, não vendia as cartas astrológicas, não negociava com a sua psicografia. Era psicografia. Ele não negociava, guardou tudo, talvez exageradamente, porque aquilo que ele recebeu devia ser dado para... É uma fase em que Chico começa, 1927, começa a escrever o falhanço e a substituição imediata com o mundo espiritual, no nosso entendimento, numa análise que lá está, sem preconceitos. Fernando Pessoa não era nosso familiar, mas numa mudança que o mundo espiritual entende fundamental. Fernando estava falhando, é preciso tapar ou comatar esse trabalho que é necessário fazer. E a partir de 1930, passando fome, dificuldades, enverdando no seu desequilíbrio,
psíquico, mediúnico, para a obsessão, Fernando Pessoa entrega-se a uma exigência de Madame Blavatsky, que, para que ele traduzisse as suas obras, o obrigou a abjurar da doutrina espírita. Começa aí toda a deturpação dos seus heterónimos. Pois bem, gostaria ainda de dizer aos senhores, para não ser muito demorado, que ocorre também, naquela altura do final da guerra, um fenómeno muito importante que é necessário nós termos presente para que não hajam dúvidas. Toda a gente já ouviu falar em Fátima, em Portugal. Hoje é considerado o santuário mariano da Igreja Católica, mais acima, não sei o quê. Porém, a Cova da Iria, vamos falar assim, o local onde as crianças viram a senhora vestida de branco aparecer sob uma azinheira, não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com a Igreja Católica. Foram fenómenos passados em 1917, perseguidos durante 13 anos. Durante 13 anos perseguidos política e religiosamente. E quando Constantino constatou, no século IV, que não era possível destruir o cristianismo por fora, juntou-se e destruiu por dentro. Assim aconteceu com aqueles factos que ocorreram e que no dia 11 de março de 1917 foram anunciados num centro espírita em Lisboa e depois espalhados por todos os centros espíritas do país. É curioso. O dia 13 de maio, vejam só, 13 de maio, o fim da escravatura no Brasil. 13 de maio, dizia o jornal, vão ocorrer factos que muito alegrarão os bons espíritas de todo o mundo. Está publicado em jornais da época. Não é nenhuma tirada espírita, porque nós não aproveitamos essa fase, os espíritas. Mas é curiosamente um momento-chave para os espíritas. É aquele em que a alegria iria surgir nessas demonstrações mediúnicas. Demonstrações mediúnicas. E a senhora desapareceu lá na azinheira e em 6 meses mais de 60 mil pessoas passaram a concentrar-se naquele local ermo, tendo de percorrer 3 quilómetros em lama e chuva para ir ver o fenómeno que ocorreria a 13 de outubro. Dizem hoje os entendidos manipuladores desses fenómenos que a senhora deixou 3 segredos. O primeiro segredo é que ia acabar a guerra. Bom, não era bem um segredo, iria acabar. Não sabia como é que iria continuar, porque a guerra até hoje continua. Mas ia acabar a guerra, tudo bem. Depois diz que disse que a Rússia se ia converter. Tudo mal, porque a Rússia era cristã. Não podia converter-se. A Rússia virou comunista em 17 de outubro de 1917 e a senhora apareceu em 13 de outubro a última vez. Não podia dizer que ia converter-se à Rússia. E depois que havia a perseguição à Igreja. Pelos vistos, também não houve. Porque desde essa época da ditadura sionista em Portugal, a Igreja tem até hoje, mais hoje do que até antes, dominado toda a problemática sociopolítica do país. O que disse a senhora provavelmente terá sido que os espíritas iriam ser perseguidos. Que aqueles crentes daquela fenomenologia, daquela mediunidade com Jesus ou com Maria ou com os seus enviados, iriam ser perseguidos como foram. Como foram. E não fora naquela década de 20 do nosso tempo, não fora ser a fina flor da cultura portuguesa. Estou a dizer a fina flor, só para dizer membros da Academia de Ciências, membros da Academia de Letras, figuras da Justiça, figuras das Forças Armadas, em número incalculável, eram 3 generais, 8 comandantes. Se não fossem ser assim esses grupo cultural a impor a fundação da Federação Espírita Portuguesa, e nós não teríamos nunca mais visto surgir aquilo que se chamava em 1918 a Federação dos Espíritas Portugueses, que acabou para dar lugar à Federação Espírita Portuguesa. Foi esse núcleo que foi de resistência forte até 1930, quando começou a tal da perseguição. Objetivamente e curiosamente, quando terminou a perseguição aos fenómenos que haviam ocorrido na Cova da Iria. Não em Fátima, que não existia naquela época. Isto para dizer aos senhores o seguinte: há uma tentativa na Europa de tentar lutar contra essa maré. A maré materialista, que a Primeira Guerra Mundial ajudou a implantar mais e que depois da Segunda Guerra Mundial acabou por fazer o resto. Logo que entramos nesse combate de 1930 até 1950, valeu tudo. E agora
um aspecto muito importante que eu gostaria de focar. É que Kardec avisou e nós não seguimos o seu aviso. Kardec disse que os maiores inimigos do espiritismo estariam dentro das próprias fileiras espíritas. E nós não nos recordamos disso. Porque fomos deixando na nossa apetência de levar mais, de trazer, deixar entrar toda a gente. Até aqueles que diziam que Jesus era uma mera figura, mais um profeta. Das suas boas intenções, todo mundo tem boas intenções, todo mundo tem direito a ter a sua opinião, todo mundo tem direito, mas não tem direito de trazer dentro de filosofias perfeitamente definidas e bem elaboradas outras ideias que não têm nada a ver com o ideal espírita e com... E com o tempo que chegou ao fim, mas eu vou terminar. Isto quer dizer que nós não podemos ser fracos nesta matéria. Nada ainda está para provar ultrapassado na codificação espírita. Nada. E se alguém acha que está, funda outra instituição filosófica, científica. Não descaracteriza o espiritismo. De todo não é possível mais pactuar com isso. Temos que pegar na história do século XX, não propriamente para emoldurarmos, pôr-nos na parede, fazermos grandes exposições, olha que coisas bonitas, que bandeiras, que não sei o quê. Não é isso. É para refletir hoje sobre os erros. Também sobre aquilo que muito bom foi feito. A luta fantástica que tiveram esses nossos antecessores. Mas eles não nos vão desculpar. O imobilismo e o passadismo. Olha, eles estão aí. Os espíritas, como dizia Bezerra de Menezes, estão aí connosco, aqui neste congresso. E não nos vão desculpar que nós hesitemos mais uma vez. Temos que levar a bandeira como? O que é que erramos e o que é que está bem? Reflexão. E avançar para o futuro. Mas não podemos mais adormecer à sombra do trabalho que temos que fazer fora das nossas casas espíritas. É urgente. As federações dos nossos países espíritas que já existem têm que ter um trabalho muito intenso. Talvez não seja, na minha opinião, da distribuição do livro pelo livro. Há um trabalho antes de fazer para criar um patamar muito importante de receptores do livro. Mas há que levar os ideais espíritas a toda a gente, na rua, na casa, no café, no consultório médico, no autocarro, no metropolitano, deixar a mensagem. Não é uma mensagem absurda e aleatória, mas uma mensagem de esperança a quem sofre. E terminaria só dizendo o seguinte, porque é igual para toda a gente, para o mundo inteiro. No ano 2002, em Portugal, foram consumidos 4.500.000 caixas de antidepressivos. 4.500.000 caixas. Mais de 50% da medicação farmacológica levantada pelos doentes. Isto não deve ser motivo de reflexão para todos nós. Quando agora vemos o século XXI mais marcado por outras doenças mais perigosas e mais complicadas, por que não levar a mensagem de esperança, a mensagem de fé, a mensagem de amor naquela educação espiritual que o César Reis ontem, numa lição magistral, nos apontou? É possível, é necessário e é urgente. Aprender com o passado, refletir no presente, mas avançar para o futuro, levando a bandeira de Jesus, tão bem clarificada por Kardec. Muita paz.